Iremos falar nesse momento acerca da etimologia da palavra inspiração. A gente sempre vem falando o que é ser inspirado. Eu falei nos outros blocos o que é ser inspirado por Deus. É importante entender essa palavra. Essa palavra inspiração vem do vocábulo grego tel, que é Deus, significa Deus, e do vocábulo pneustos, que significa sopro. Ou seja, sopro de Deus. A palavra inspiração basicamente significa sopro de Deus, ou aquilo que é dado pelo sopro de Deus. E então é importante você compreender que a gente muitas vezes tem essa questão da inspiração, né? Muitas pessoas falam, eu estou inspirado por Deus. Há uma diferença da inspiração bíblica e para uma inspiração, para um dom que a gente chama da palavra da sabedoria ou a palavra do conhecimento. É importante você compreender que o que Deus usa pessoas, pregadores, cristãos, para liberar uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra que vai mudar a vida das pessoas, uma palavra que vai motivar, uma palavra que vai operar milagres, é diferente da palavra de Deus. Porque aquilo que hoje é escrito, é falado, é pregado, não tem a mesma autoridade da Bíblia. Não confunda isso. Porque tem pessoas que eu já ouvi dizer que ela fala, não, se eu estou em oração, buscando a Deus, em jejum, e Deus fala comigo, porque eu sou usado em curas, milagres, revelação, profecia. Se eu escrever algo aqui, é uma inspiração total por Deus, e isso é uma regra, uma doutrina, e não é. Por quê? Todos os dons, o agir do Espírito Santo, com certeza ele vai vir em concordância com a palavra de Deus, porque é ele mesmo que escreveu a palavra de Deus. Ela não vai vir contradizendo, não vai vir se opondo à palavra de Deus. Na verdade, se a gente olha para os evangelhos, o Senhor Jesus disse que os milagres ele iria confirmar a palavra. Ou seja, aquela pregação, aquela doutrina que o Espírito Santo ia dar aos apóstolos, eles iam operar milagres, expulsar demônios, curar enfermos, para que se confirmasse aquela palavra. Então é importante você compreender que sim, Deus usa pessoas com dons de cura, dons de revelação, dons de profecia, usa sim, só que é importante você compreender que a palavra de Deus vai ser a base, a regra. Não tem como alguém que tenha dons queira ir contra a palavra de Deus. Isso aí não pode, isso aí é algo antibíblico. Então é importante a pessoa compreender de que ela tendo dons ou não, ela precisa obedecer à palavra de Deus. Ela precisa se submeter à palavra de Deus, se submeter à santificação de Deus. Então é importante você compreender que a inspiração divina para escrever as escrituras, a regra de fé que vai por todo tempo, por todos os séculos, céus e terras irão passar, mas a palavra de Deus não vai passar, essa regra é só para a Bíblia Sagrada. A inspiração, que são os dons, muitos falam, estou inspirado pelo Espírito Santo. É o dom do Espírito Santo, é o poder, é o agir, Deus agindo através da sua vida. Isso é algo que acontece, é algo maravilhoso, é algo necessário, é algo bíblico que vai acontecer na igreja cristã. Só que você tem que compreender que não é porque você tem algum dom que você tem que ir contra a palavra de Deus. Na verdade, é pelo contrário, é aí que você tem que buscar obedecer a palavra de Deus, não ir contra ela. Então, eu coloquei também algo interessante aqui para a gente falar sobre. A Bíblia é tanto histórica como doutrinária. É importante você compreender isso. Eu vejo muitas pessoas até em pregações, que particularmente eu não concordo, falando acerca não, mas lá na Bíblia está escrito isso, então temos que fazer isso. Irmãos, a Bíblia ela é histórica também. Ela conta muitas histórias do jeito que ocorreu. Por exemplo, quando Samuel, depois de ter morrido, foi visto ali vindo do céu. Ali a Bíblia estava relatando o que aquele rapaz tinha dito.
o que aquele homem tinha dito, que ele viu. Não que Samuel, depois de morto, apareceu. Então é importante você compreender que a palavra de Deus ela vem relatar a história também como as pessoas falam, como as pessoas relataram naquele momento. Então é importante você entender o que é doutrina e o que é história. E a Bíblia ela relata história e doutrinas e atos proféticos. Por exemplo, Jesus, quando ele cuspiu, fez lodo, barro e colocou nos olhos do cego e mandou ele se lavar. Esse cego enxergou. Vai você agora cuspir no barro, colocar nos olhos do cego e mandar ele enxergar. Aquilo ali foi um ato profético. Ou seja, a Bíblia relatou como foi, mas não quer dizer que isso é uma doutrina. Aquilo lá foi um ato profético que Jesus fez uma ou algumas vezes, mas em outros cegos ele já não fez isso. Por quê? Foi algo que foi um ato profético. Então é importante você compreender na hora de interpretar a palavra de Deus o que é história relatada por Deus, o que é doutrina e o que é um ato profético. São coisas extremamente diferentes que durante esse curso de teologia, de estudo bíblico, você vai compreender a cada tema da salvação, do pecado, da igreja, estudo acerca dos anjos. Você vai compreender tudo isso de uma maneira mais simples para você não entrar em erros bíblicos ou heresias. E é uma coisa que eu digo, eu gosto de afirmar, não é porque você falou algo que é contra a palavra de Deus que é uma heresia. Heresia é aquele que permanece no erro e começa a se formar grupos se opondo à verdade, se opondo à palavra de Deus. Então, às vezes, eu posso errar, você pode errar algum termo, algum conceito bíblico, mas na medida do tempo que nós iremos estudar, orar e ter experiências com Deus, você vai compreender que você, às vezes, aquele conceitozinho que você errou, você vai corrigir. Então é importante sempre você ter essa humildade para aprender, para crescer diante de Deus e do Evangelho, do caminho do Senhor. Deus abençoe sua vida. Esse foi um pouco do curso da Bibliologia. E terá os próximos blocos agora e você irá continuar aprendendo. Deus abençoe sua vida.